Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Este programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingos Marculino Braille. Professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP e nosso pró-reitor de pós-graduação. Este programa, como vocês sabem, chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada um convidado para falar para você, para a sua família, para vocês cuidarem melhor da sua família, um colega com vasta experiência em sua área. E hoje nós temos aqui o Dr. Henrique Nittmann. Dr. Henrique Nittmann foi médico oriundo na nossa instituição, onde fez sua primeira pós-graduação, sua residência médica, depois foi passar um ano no Canadá, aprendendo o transplante de pulmão, e ele integra uma das equipes mais importantes da nossa instituição, que é a equipe de cirurgia torácica, comandada pelo professor Francisco Cury. O professor Francisco Cury é o decano do departamento de cirurgia, é nosso vice-diretor e é um homem progressista, estimulando aos jovens médicos seguirem carreira. Então, o Dr. Nittmann está aqui porque a instituição, a equipe torácica, realizou o primeiro transplante de pulmão no Hospital de Base. Nós já tivemos no passado uma experiência de transplante de pulmão aqui, eu não lembro, professor Braille, há quantos anos atrás, 86, né, pelo doutor Bilac, e agora nós estamos em uma nova era, e essa é mais uma contribuição que a Faculdade de Medicina e o Hospital de Base dá à comunidade de Rio Preto, ao Estado de São Paulo e ao Brasil. Doutor Nittmann, como é que está o paciente transplantado? Olha, o paciente vai indo bem, dentro do esperado para um paciente submetido a um transplante de pulmão, que envolve uma complexidade um pouco diferente dos outros tipos de transplante, por conta da exposição do órgão ao meio ambiente. Então isso leva a uma chance maior de infecções e rejeições. Mas por enquanto, até onde a gente está conseguindo, o paciente está evoluindo bem. Está na enfermaria, no quarto? Está na enfermaria, está no quarto, fazendo um programa de reabilitação pulmonar e gradativamente começando a recuperar seu condicionamento físico, para que dentro de algumas semanas ele consiga já retornar à sua casa. O transplante de pulmão não é um transplante fácil. Por uma coincidência, nós estamos aqui 3 transplantadores, né? É lógico que o Renato é o principal, 500 transplantes de fígado, eu já insisti aqui, e o nosso transplante de coração é mais devagar, mas de qualquer forma, esses transplantes ficaram estabilizados, né, Henrique? Acontece que o transplante de pulmão, mesmo no mundo inteiro, ele ainda é um transplante difícil, precisa ter bastante conhecimentos para que esse transplante possa dar certo, né? E a gente fica muito feliz que o Hospital de Base venha fechando todo esse rol da possibilidade dos transplantes, né? Então, parabéns para você, parabéns para o Cury, que permitiu que a cirurgia torácica no Hospital de Base vicejasse, né? Não são muitos os hospitais que fazem cirurgia de tórax, você sabe disso. Com certeza. Você sabe disso. Fala um pouquinho da tua experiência lá no Canadá. O transplante lá está como rotina ou ainda... Porque aqui no Brasil, que são centros grandes mesmo, tem o professor Camargo lá no sul, que a gente conhece bem, é pioneiro, né? Sim. E depois o grupo do INCOR, que são gente muito ligada conosco, etc. O Paulo esteve aí com vocês. Sim. E tudo. Mas ainda, assim, é um transplante que não é como os outros, né? Que o Renato ele é beneficiado, porque ele fala assim, amanhã eu vou fazer um transplante. Beleza. Ele deixa lá o fígado. Lá na solução fica bom, né? O transplante de coração tem um prazo de 4 horas, o de pulmão tem um pouquinho mais de prazo, mas de qualquer forma, ainda eu sinto assim que é um transplante que é rotina, então, mas não é uma rotina absoluta. Fala um pouco sobre isso. Bom, o transplante de pulmão, na verdade, eu acho que o que modificou muito nos últimos anos para cá foi que os serviços que se organizaram em equipes multiprofissionais e conseguiram agregar profissionais de várias áreas, principalmente agregar infectologistas, agregar pneumologistas específicos para essa área, fazer um bom trabalho de fisioterapia para a preparação desses doentes, porque muitas vezes a gente acabava indicando o transplante para um paciente talvez muito enfermo, não aquele paciente que tivesse uma condição
clínica que o fizesse suportar uma cirurgia tão agressiva quanto um transplante. Bom, em relação à experiência do Canadá, foi uma experiência maravilhosa, porque assim, o Canadá, até como a maioria de nós, né, que trabalhamos na área sabe, o Canadá foi a origem do serviço de cirurgia torácica como ele é conhecido hoje no Brasil, no Japão, em vários locais do mundo. Diferentemente dos Estados Unidos, onde a cirurgia ainda é cirurgia cardiotorácica, foi a partir do Dr. Pearson, que veio a falecer no último dia 10 de agosto, que era a pessoa mais importante do departamento da Universidade de Toronto até o presente momento, foi quem conseguiu dar os moldes da cirurgia torácica como ela é hoje. Tá? Então, assim, o fato de a gente ter ido a Toronto foi uma coisa assim muito boa, porque eu vivi e vivenciei na prática como é a organização de um serviço de excelência, tá? Onde se unem pessoas do mundo inteiro, né? Com um serviço bem estruturado, onde lá o transplante hoje é uma rotina. Lá se faz... Quantos transplantes ano eles fazem? Em média, 130 a 140 transplantes de pulmão por ano. Então, é nisso que o Brasil tem que pensar. Serviço sólido. É sólido. Porque você veja, acho que mesmo o Camargo estava fazendo... A média do Dr. Camargo é de 25 a 30 transplantes por ano. 2 a 3, 2 por mês. Né? Sim. E o INCOR estava indo com 2 por mês também, agora parece que diminuiu um pouco. Está faltando recurso econômico, por incrível que pareça. A gente que tem contato próximo com ele, Dr. Brian, ele tem visto que o INCOR está conseguindo organizar uma equipe boa, uma equipe dedicada ao transplante de pulmão, e isso tem melhorado e muito. Não tenho dúvidas que esses números vão crescer durante os próximos anos. Mas vão crescer aqui também, você vai ver. Com certeza. O hospital de base tem muita estrutura e você conta com muita gente lá. Você comentou aqui no início da sua fala que o grande problema do pulmão é que ele fica em contato com o meio externo. Isso para a população é uma coisa difícil de entender. Então eu gostaria que você explicasse melhor no próximo bloco o que é esse contato do pulmão com o meio externo. Vamos para um pequeno intervalo, voltaremos rapidamente. Por favor, não mude de canal. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. No bloco anterior, o Dr. Nittmann falou que um dos problemas do transplante do pulmão é que o pulmão fica em contato com o meio externo. Nós sabemos que o pulmão fica dentro do tórax. Explica isso, como é esse contato com o meio externo, por favor. Bom, o que acontece? Quando a gente pensa nos órgãos que a gente tem no nosso corpo, por exemplo, nos casos dos transplantes, como o fígado, o coração, eles não têm nenhum tipo de contato, eu diria, com o meio ambiente. O pulmão, no caso, é o órgão onde a gente recebe o ar que, cheio de impurezas, ele passa pelas nossas narinas e entra em contato direto com a superfície desse pulmão. Que é grande, né? Que é muito grande e que faz com que haja a troca do oxigênio. Então, a gente não vai simplesmente trocar o oxigênio pelo gás carbônico, a gente acaba recebendo as impurezas e aquilo que tem no ar. Né? Tanto é que as doenças mais comuns que a gente tem no nosso meio são as doenças respiratórias, que acometem principalmente os extremos de vida, como as crianças e os idosos. Mas acho que é bom aproveitar aqui, viu, Henrique, para a gente falar uma coisa importante. A gente tem que fazer propaganda contra o fumo, não tem solução. Aqui a televisão não depende de cigarro. Claro. Então, já que você falou que doença respiratória é prevalente, realmente é uma doença grave e que pode acabar em transplante. E o que você fala a respeito do fumo, que isso interessa muito para o nosso telespectador. Sim, a principal causa de indicação para transplante de pulmão no mundo ainda é o enfisema pulmonar,
que é consequência do tabagismo. Tá? Então, o ato de fumar é a principal causa que leva o paciente a ser um candidato a um transplante de pulmão. É como no caso do transplante de fígado, que a principal causa ainda é o alcoolismo. Né? É o alcoolismo. Mas isso foi bom o Sobral levantar esse assunto aqui, porque a população precisa colocar na cabeça que existem algumas formas de suicídio silencioso. E um dos suicídios silenciosos é o fumo. Todo dia eu digo, imagine se cigarro fosse um medicamento e você fosse ao médico e pedisse a ele acender alguma coisa, puxar para o seu pulmão, ninguém ia querer usar isso. Esse médico é louco, mas nós insistimos. Então é preciso que a população pense nos vários suicídios silenciosos, como o comer demais, o beber demais e o fumar. E isso que o doutor Nittmann falou é extremamente importante, porque o pulmão quando você ouve falar em poluição, é isso, é o pulmão, que é um dos primeiros órgãos a sofrer. A gente sempre fala em poluição, é lógico, tem uma campanha enorme contra a poluição, mas a principal poluição para o organismo humano são esses agentes tóxicos, né? O cigarro é tóxico, o álcool é tóxico e outras drogas piores, né? Isso, são drogas, né? São as drogas, o crack é terrível, né? Porque esse vai direto para o cérebro e vai para o pulmão também, vai para exatamente, se fumar. Agora, imagina a evolução que é esse transplante para Rio Preto e para o Brasil. Imagina que uma pessoa que ficava doente em Manaus ou no Acre, ele tinha que atravessar esse Brasil continental e ir para o Rio Grande do Sul fazer um transplante de pulmão. Isso. Aí depois evoluímos para o estado de São Paulo e agora chegamos ao interior do estado, que os doentes que nos procuram, isso você vai ver, isso é uma coisa muito interessante, nós temos doentes do Acre, de todos os lugares, eles gostam de vir para Rio Preto, que é uma cidade acolhedora. Com certeza. Ele se sente bem, ele conhece a cidade rapidamente. Então eu pergunto para você, qual seria a necessidade teórica assim para nós, esses serviços de transplante de pulmão, satisfazer a população brasileira? Eu acho que o que a gente precisa é ter, primeiro, uma estrutura hospitalar que permita com que você receba esse paciente e consiga fazer um trabalho bem feito. Tá? Hoje a gente tem uma equipe multiprofissional que envolve mais de 20 especialidades médicas e de outras áreas da saúde. Tá? A gente tem laboratórios excelentes. E como o senhor tocou no assunto do fato das pessoas que vêm de outros estados, a grande maioria dos pacientes que nós temos hoje em acompanhamento e alguns pacientes que já estão em fila para transplante, a grande maioria deles são pacientes que moram não em Rio Preto, mas são pacientes da nossa região e alguns pacientes até que já vieram de outros estados e que já foram oferecidos a eles a oportunidade de migrarem para outros serviços de transplante, porém não quiseram porque acreditam que a qualidade de vida que eles têm aqui na nossa região, ela supera muito a de outras localidades. Por isso, a preferência deles em ficar para o nosso serviço. Já cheguei a ouvir de alguns pacientes que falaram, doutor, se eu tiver que mudar de Rio Preto para que eu fizesse o transplante, eu não mudaria, eu prefiro ficar sem o meu tratamento. Então, assim, a gente tem uma cidade acolhedora, como o senhor mesmo falou, a gente tem os recursos médicos e recursos multiprofissionais, ao qual um programa dessa magnitude depende, e a gente tem o interesse da instituição, a gente tem um apoio muito grande, que é o quê? A Funfarm e o Hospital de Base de São José do Rio Preto, que nos dá todo esse suporte para que a gente viesse nessa batalha, nessa luta que nós tivemos aí nos últimos 5 anos, desde da criação do programa, desde que você fez a residência, isso, etc. Desde que a gente começou a preparar uma equipe para que a gente chegasse ao ponto de realizar o primeiro transplante de pulmão agora. Então, eu acho que isso é o grande diferencial que a gente tem aqui na nossa região. Da sua chegada do Canadá até o primeiro transplante, quanto tempo demorou? 3 anos? Foram 4 anos. 4 anos. Você vê que 4 anos de dedicação diária. Exclusiva. Com vamos dizer, altos e baixos aí, momentos de muita angústia e momentos de felicidade. E a gente teve o apoio de muita gente importante, principalmente de colegas que vieram de fora, principalmente do INCOR. E também um cuidado especial que eu gostaria de deixar aqui, a doutora Marlova Caramori, que é uma pneumologista espetacular, foi a pessoa que nos norteou, que nos ajudou a realmente criar essa equipe, tá?
e formar um corpo clínico que tivesse condições de estar hoje preparados a realizar esse tipo de procedimento. Então, e a doutora, é importante se diga, ela não ajudou só aqui, ela vem ajudando faz tempo. Com certeza. Ela começou lá no Camargo e ela melhorou muito os resultados lá no Camargo. Depois ela esteve no INCOR e foi ela também que deu um impulso forte lá. E a gente está contente que ela tenha ajudado aqui também. Ela não é brasileira, né? Eu acho que você podia contar um pouquinho. No caso, assim, ela tem uma bagagem de outra. A família dela vem de fora, mas ela é brasileira. Ela teve formação também em Toronto. Ela ficou durante alguns anos em Toronto, treinando lá. Depois que ela retornou, ela auxiliou ao Dr. Camargo a reestruturar a equipe dele. Após esse período em Porto Alegre, ela foi então sabiamente convocada pelo Dr. Fábio Jatene a ajudá-lo na reformulação da equipe de transplante de pulmão do INCOR. E a partir do momento que ela foi para lá, no período de 10 anos que ela esteve lá, ela transformou o serviço de transplante de pulmão do INCOR no que ele é hoje. Tá? E a gente, aqui em Rio Preto, nós tivemos a felicidade de que no momento que ela estava começando uma fase de desligamento do serviço do INCOR, a gente vislumbrou a possibilidade de trazê-la para o nosso convívio para que a gente pudesse absorver essa imensa capacidade que ela tem, esse imenso conhecimento, e que a gente assim, conta com ela até hoje. Volta e meia a gente ainda liga para ela. Ela é uma pessoa extremamente capaz e extremamente solícita. Então hoje, mesmo a gente não tendo um vínculo direto com ela, ela continua nos ajudando. Isso é importante registrar, o professor Braille já falou, vou repetir, a doutora Marlova, ela é importante no transplante de pulmão, são áreas que nós não temos muitos profissionais, os jovens não estão querendo se envolver. Eu encontrei com o Dr. Fábio Jatene, ele me falou textualmente que o programa de transplante de pulmão deve a ela, a sua evolução, e claro, ela chegou a Rio Preto, né? A Faculdade de Medicina Hospital de Base tem essa característica. Engraçado, conversando recentemente com um colega, ele falou assim, o Hospital de Base ele tem uma vocação que é o transplante. Eu achei isso muito interessante e realmente nossa instituição tem essa vocação de transplante e isso é extremamente importante a população saber que existe portos seguros no país para recorrer nesse momento. É importante, né? Para falar aqui, eu acho que para a população, e é importante que eles saibam isso, um hospital que é capaz de fazer transplante de fígado, de pulmão, de coração, de rim, que é um dos principais pioneiros de rim do Brasil, né? Ele é capaz de fazer todo o tipo de tratamento. Essa que é a grande verdade. Um hospital que chega ao ponto de fazer cirurgia cardíaca, fazer cirurgia vascular, fazer cirurgia torácica, e dentro desse contexto consegue fazer os transplantes, ele passa a ser um hospital que tem realmente equipes extremamente especializadas e que, poxa, um infectologista que consegue trabalhar com transplante de pulmão, de coração, de fígado, ele é ótimo para tratar. Com certeza. Tratar até de Zika vírus, etc. Ele se torna uma pessoa pesquisadora, etc. Porque não dá para um indivíduo fazer esse tipo de especialidade não estando, assim, realmente conhecendo tudo que existe na literatura do último dia, né? Tanto é verdade que no Hospital de Base, só para o telespectador saber, nós temos vários sistemas de informação, mas tem um sistema muito bom que chama-se UpToDate, em que qualquer dúvida que você tenha, você procura no teu telefone celular ou nos computadores que estão em todos os postos lá, você pode saber a última palavra a respeito daquilo. Se você quiser saber o melhor antibiótico que você vai usar para um determinado acontecimento de infecção, etc., você vai encontrar lá a melhor conduta internacional. Então, isso é importante. Isso que o professor Braille está falando, eu vou pedir nós vamos para um pequeno intervalo, para ele falar novamente em uma linguagem bem acessível à população, para ele entender, para a população entender o que é que significa o UpToDate. Né? Só para dizer que na minha geração, para um médico ter um livro não era fácil. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos rapidamente. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida?
Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia. E o professor Braille tocou em uma ferramenta importante que tem dentro da nossa faculdade, dentro do nosso hospital, que é o UpToDate. Eu vou pedir para ele explicar mais claramente, detalhadamente o que é isso. Só para lembrar, sempre que eu olho na minha biblioteca, que eu vejo o meu Testi Jacó, é um livro de anatomia, né? Faz parte da minha história. Para a minha família conseguir comprar esse livro, era uma ajuda de toda a família assumir um débito. Nem todo mundo tinha acesso a livro. Então, hoje nós temos essa ferramenta UpToDate. Por favor, professor Braille, explica melhor. Não, eu vou pedir depois para o Henrique contar a experiência dele, né? Mas o mundo se tornou uma aldeia global, ele ficou pequenininho o mundo. Eu publiquei, nesse domingo saiu um artigo meu a respeito de globalização. E para explicar para o telespectador e para o leitor do jornal, o mundo ficou pequeno. A velocidade de uma carruagem era de 16 km por hora. O navio à vela também. Agora, então o mundo tinha um tamanho. À medida que veio, por exemplo, a locomotiva, ela já conseguia andar a 100 km por hora. Você imagina, diminuiu 8 vezes. Depois, a hora que veio o avião a jato a 1.000 km por hora, ele reduziu-se a 10% do tamanho dele. Isso era distâncias, mas agora, com a informática e com a possibilidade de você transmitir uma quantidade enorme de dados, você sabe hoje aqui, não é isso, Henrique? Você que está aqui no programa, você sabe hoje exatamente o que o pessoal está fazendo hoje lá no Canadá. Sim, ou não? Com certeza. Temos contato direto com colegas do mundo inteiro a qualquer minuto. A qualquer minuto, né? além do que tem a literatura mundo plano. UpToDate, é isso aí. Tem um grupo, isso aí não é de graça, é pago, o hospital de base paga por isso. E o que acontece? Tudo que tem já estabilizado sai lá, assim, por hora. Você chega lá da última hora. Então, você quer saber tratamento do Zika? Tá bom, a gente pode saber. Você quer saber tratamento agora? Está surgindo outra doença que me preocupa, outra doença do carrapato, né? O tifo. Não, tifo. Chama tifo do mato. E ele é um carrapato também, é uma bactéria, não é mais uma riqueza. Isso já está no Chile. E a mortalidade é alta, 50% dos pacientes morrem. Então, você veja, todo dia tem uma coisa nova. Então, o que você sente nisso aí? Porque você ficou no Canadá, tinha informação lá de todo mundo. Você sente uma diferença de informação? Porque isso é fundamental. Nós estamos UpToDate. UpToDate, a tradução é assim, nós estamos no dia a dia, quer dizer, nós estamos atualizados. O nome, a tradução boa é atualizado, UpToDate. E o que você sente nisso aí, Henrique? É uma mensagem importante para o nosso telespectador. Por que a gente consegue fazer as coisas hoje? Isso vale para tudo, viu? Vale para fazer automóvel, vale para você fazer pão, vale você para fazer arroz. Montar seu avião em casa. Montar seu avião em casa, ou um drone, né? Ou drone. Ou bomba. Eu acho que assim, a tecnologia ela está aqui hoje para ajudar a gente a viver num mundo mais globalizado, para a gente poder absorver as informações que são muito bem-vindas, mas eu acho que o que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa primeiro de uma bagagem inicial, a gente precisa de uma formação básica, a gente precisa de uma estrutura para que a gente possa ter discernimento de poder selecionar as informações que são válidas ou não. Eu acho que hoje inteligência, isso mesmo. O que facilita muito hoje ter essas informações à mão é que isso deixa a gente com maior possibilidade de escolha. Tá? Isso faz com que a gente tenha o contato próximo com colegas que têm mais experiência que você. Você pode fazer com que o seu paciente se beneficie disso, mas também é preciso muito bom senso. É preciso saber muito bem como utilizar essa tecnologia ao favor do bem. Eu tenho falado uma coisa, Henrique, você é professor e vai cada vez ficar mais professor. Assim, o
que a gente tem que ensinar para o aluno de medicina é só ele ser crítico. Exato. Porque a informação existe. Ao contrário do que acontecia, que você tinha que ter o TST, só para você ter ideia, eu estudei no TST do meu pai, que era em italiano. Eu herdei o TST. Herdou. E depois a Valéria herdou. E agora os meus netos estão herdando também. Então, aquilo lá não mudou nada. Não muda. Não mudou. A anatomia, praticamente, o TST é bom. Com né? certeza. Mas se você for falar em antibióticos, se você for falar de quimioterapia, se você for falar de medicação anti-rejeição, mudou e muda todo dia. Muda todo dia. Ô, Henrique, a perspectiva do transplante pediátrico. O transplante pediátrico no país é um problema. Não é? Ele, por exemplo, no fígado nós temos poucos grupos fazendo, nós temos basicamente um grupo do Rio Grande do Sul e o pessoal do Instituto da Criança em São Paulo, e nós tentamos aqui por muitos anos, embora hoje nós tenhamos pacientes com 18 anos, né, crianças que nós operamos com 2 anos, hoje ela está com 18 anos, isso não dá uma alegria muito grande, mas a falta do hepatologista pediátrico cria uma dificuldade muito grande para um plano de transplante pediátrico. Como é que você vê a perspectiva e, em cima disso, quais são as doenças mais comuns que indicam transplante em criança? Bom, em princípio, acho que a perspectiva para o transplante pediátrico pulmonar, ela vem sempre de acordo com a formação de uma experiência. Acho que quando a equipe adquire a maturidade, a experiência suficiente para que ela possa aumentar o nível de complexidade daqueles procedimentos que vão sendo feitos, é que se começa a pensar nos procedimentos das crianças, porque as crianças são um capítulo à parte na medicina. Né? A gente sabe que a resposta imunológica delas é diferente, a suscetibilidade às infecções é diferente. Só para o pessoal da televisão saber, a criança não é um adulto pequeno, ela é um outro, ser. A criança é um outro ser. Então envolve toda uma fisiologia diferente. Além disso tudo, se a gente for pensar nos aspectos práticos, a gente tem que considerar que a possibilidade de nós conseguirmos um doador para uma criança é completamente diferente para um adulto. Uma criança, provavelmente, ela vai precisar de um transplante lobar, que a gente chama, falando do pulmão, claro, onde a gente tira um pedaço do pulmão daquele doador e transfere um pedaço para um lado e um pedaço para o outro. Tira um pedaço do lado direito e coloca à direita. Tira um pedaço à esquerda e coloca à esquerda. Tá? Então, é uma técnica cirúrgica muito mais apurada, envolve muito mais habilidade e também envolve outros cuidados que se devem ter no intraoperatório e no pós-operatório. Em se tratando das doenças mais prevalentes nas crianças, a gente encontra muito hoje em dia aquelas crianças com a doença de fibrose cística, que é uma doença genética transmitida, né, e a criança já nasce com essa doença e que ela leva a uma destruição progressiva do pulmão por infecções de repetição. Porque essas crianças elas fazem uma dificuldade, elas têm uma dificuldade na produção de algumas enzimas que fazem com que elas não consigam eliminar as secreções pulmonares. Isso vai levando a um quadro de bronquite crônica e aquilo vai contaminando, o pulmão vai sendo destruído pelas infecções repetitivas. E essa é uma das indicações. Outras indicações que a gente tem visto crescer muito são aqueles casos das crianças que tinham doenças cardiológicas congênitas, que foram submetidas a cirurgias cardíacas para tentar solucionar um problema. Caso contrário, essa criança viria a falecer devido a esse problema, e que a longo prazo essas crianças acabam desenvolvendo alterações pulmonares, principalmente ao aumento da pressão do sangue na circulação pulmonar, que é diferente da circulação do resto do corpo, que a gente chama de hipertensão pulmonar. Então essas doenças atualmente são as mais comuns. Tá? Doenças como a fibrose pulmonar, que é comum no adulto, elas são muito raras em crianças. Então o enfisema pulmonar também não é uma doença comum, é uma doença que leva tempo a se estabelecer, a não ser que ele tenha alguma outra deficiência de uma enzima. Mas, em princípio, essas são as duas principais causas de transplante pulmonar pediátrico. Bom, nós estamos acabando, mas eu quero que você fale mais uma coisa para o telespectador. Quantas cidades do interior do Brasil têm condição de fazer transplante de pulmão? Olha, que estão fazendo?
Eu acho que atualmente a única cidade no interior do Brasil que está fazendo é o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Não tenho notícia de mais nenhuma outra cidade que tenha condições de fazê-lo. E capitais? Nas capitais hoje a gente tem, os principais serviços são em Porto Alegre, que se eu não me engano conta com 2 serviços, porém o principal é do Dr. Camargo. A gente tem a cidade de São Paulo, que conta também com 2 serviços, um deles no INCOR, que é o mais importante, o segundo dele no Hospital Albert Einstein. Mas é a mesma equipe. Que são a mesma equipe cirúrgica e clínica. A gente tem o serviço de Messejana, em Fortaleza, que é um serviço muito bem estruturado também. Credenciados, nós temos ainda o serviço de Salvador, na Bahia, que fez o primeiro transplante ano passado. E temos ainda o serviço de Belo Horizonte, que atualmente eu não sei se ele se encontra ativo, mas também tem credenciamento para fazer transplante. E, se eu não me engano, por último, a gente teria o de Brasília, que chegou a realizar 4 transplantes pulmonares, mas que eu não tenho notícia atualmente de se eles estão ativos ou não. Eu acredito que eles não estejam ativos. O transplante de pulmão, a Brasília foi onde mais se fez transplante de pulmão no ano passado. No hospital das Forças Armadas, que tem uma área específica para cirurgia cardíaca, e eles realmente conseguiram fazer o maior número de transplantes de coração, mais que o INCOR. De coração. De coração, desculpa. Eu não sei de fígado se tem alguém lá em Brasília. Lá já começou e parou. Agora tem uma equipe de um hospital privado que tem realizado em torno aí de 20, 30 transplantes ano. Então a equipe é ativa. Então é assim. Então, Henrique, o que você vê para o futuro? O futuro a curto prazo, o futuro a longo prazo, todo mundo sabe, é sucesso. Mas... Aproveitando essa questão do professor Braille, eu gostaria também que depois do seu comentário, você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, que nosso tempo está... Já é a mensagem, né? Já é a mensagem. Bom, assim, eu acredito que assim, a curto prazo o que a gente pode esperar é que a gente vá cada vez mais criando uma massa crítica, vamos criar uma equipe altamente gabaritada, que vai fazer com que a gente aumente progressivamente a complexidade dos casos que nós vamos operar. Eu acho que a gente tem uma demanda reprimida muito grande no Brasil para esse tipo de tratamento, e eu acredito sem dúvida nenhuma que de médio a longo prazo nós seremos uma das maiores equipes de transplante de pulmão no Brasil, graças ao apoio da instituição e à dedicação dos profissionais que a gente tem hoje aqui. Então eu vejo que assim, nós estamos numa cidade, nós estamos numa instituição onde a gente consegue provar que, apesar de todas as dificuldades econômicas, políticas e morais que a gente vê no nosso país, a gente sabe que quando a gente quer fazer alguma coisa e quer fazer bem feito e se dedica para isso, a gente consegue fazer bem feito. Eu acho que essa é a grande mensagem. A gente não precisa estar numa grande capital, não precisa estar num país de primeiro mundo para fazer um trabalho de primeiro mundo, vamos dizer assim. Eu acho que o que precisa é ter pessoas engajadas, pessoas que acreditam no potencial e que trabalham duro. Sem isso, eu acho que realmente não teria condições. Bem, nós vamos encerrando esse programa, agradecendo o Dr. Henrique. Quero avisar que na próxima semana nós estaremos aqui com o professor Rodrigo Viana, chefe da unidade de transplante da Universidade de Miami, que vem dar uma entrevista para nós. Nós estamos preparando a nossa instituição para dar o último passo do transplante, que é o transplante multivisceral. Por favor, respirem bem, não fumem. Paz e saúde a todos. Eu fico com as declarações do Henrique, que foram muito pertinentes. Lembre-se disso.